Então, movimento retilíneo uniforme variado, então, é um movimento cuja velocidade varia uniformemente no decorrer do tempo, certo? Um movimento em que a velocidade varia uniformemente no decorrer do tempo. A aceleração do móvel é constante no decorrer do tempo e diferente de zero, porque se a aceleração for zero, ou ele está parado, ou tem movimento retilíneo uniforme, por exemplo. O espaço percorrido aumenta proporcionalmente ao quadrado do tempo. Então, como é que a gente vai classificar? Então, é o seguinte. A gente classifica a partir do sinal da aceleração e da velocidade. Quando eu multiplico os sinais de aceleração e velocidade, se eles forem positivos, mais com mais, dá mais. Menos com menos, dá mais. Então, se o sinal é positivo, o movimento é acelerado. Se eu multiplico aceleração e velocidade, dá sinal positivo, o movimento é acelerado. Agora, se a velocidade é positiva, é progressivo. Se a velocidade é negativa, é retrógrado. Mais com menos, multiplicando. Mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos. Então, o contrário de acelerado é retardado. Não é desacelerado na física, é retardado. O retardo é um atraso, certo? Em corrida de Fórmula 1, você deve ouvir falar o piloto retardatário. Então, aquele cara que está uma volta, duas voltas atrasadas, tá certo? Então, quando a multiplicação dos sinais de aceleração e velocidade for negativo, eu tenho movimento retardado. Aí, se a velocidade for negativa, retrógrado. Se a velocidade for positiva, é progressivo, certo? A função horária da velocidade. A função horária da velocidade é uma função matemática de grau 1. É como se você tivesse uma função da matemática y igual a x mais b, certo? Só que em vez do x, nosso x vai ser o tempo. Então, v igual a v0 mais a vezes t. Tem gente que decora essa equação. Eu, particularmente, não gosto de decorar, mas tem gente que fala voate para lembrar. Ou então, vi você à toa, né? Onde v é velocidade final, metro por segundo, velocidade inicial é o v0, metro por segundo, a aceleração, metro por segundo ao quadrado, e tempo aqui é em segundo, Sistema Internacional de Unidade. Se a aceleração for maior que zero, acelerado. Se a aceleração for menor que zero, movimento uniforme variado, retardado. Exercício agora que a gente vai fazer, lembra o seguinte, lembra que na função horária da velocidade, o termo que tem aceleração, ele sempre está multiplicando o tempo. O termo que está sozinho é a velocidade inicial. Então, se é a função horária da velocidade, para saber a aceleração, é só olhar o valor que multiplica o tempo, tá certo? Se a aceleração é positiva, movimento uniforme variado acelerado. Se é negativa, movimento uniforme variado retardado. Então, nesse exercício 3, eu peço para que você faça o seguinte. Identifique os parâmetros, velocidade inicial e aceleração, e classifique o movimento. Vamos à leitura do enunciado. Indique a velocidade inicial, a aceleração e classifique o movimento uniforme em cada um dos itens abaixo. Então, no item A, o valor que está sozinho é o 2, então é a velocidade inicial. E o valor que multiplica o tempo é menos 3, então é a aceleração. Como a aceleração é negativa, é um movimento uniforme variado retardado. Aqui, no item B, velocidade inicial menos 2, aceleração 5, positivo, acelerado. C, V igual a 8T mais 1. Ó, foi mudada a ordem. Tem gente que decora primeiro velocidade, segundo aceleração. Está errado, porque a aceleração sempre vai vir multiplicando o tempo. A aceleração sempre vai vir multiplicando o tempo. Então, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter a aceleração 8 metros por segundo ao quadrado positiva, velocidade inicial 1 metro por segundo
também é positiva. Como a aceleração é positiva, é 8 aqui positiva, o movimento é acelerado. Mesma coisa aqui, o valor que está sozinho é a velocidade inicial, 3, e menos 6, a aceleração retardada do movimento. Item E, você não tem velocidade inicial, porque só tem menos 4t, então a velocidade inicial é 0, mas você vai ter menos 4t. Menos 4 é aceleração, menos 4 metros por segundo ao quadrado, e como a aceleração é negativa, movimento uniforme variado, MUV, movimento uniforme variado retardado. Na F, você só tem V igual a T. Não tem nenhum valor inicial separado, só tem T. Quando tem T, faz de conta que tem 1 multiplicando ele, né? Então, velocidade inicial é 0. E aceleração metro por segundo ao quadrado positivo, então, movimento uniforme variado acelerado. Perfeito. Exercício 4. A velocidade de um móvel que executa um movimento uniforme variado é alterada conforme a função. Aí as unidades são do sistema internacional, ou seja, tempo em metro, tempo em segundo e espaço em metro. Então, sistema internacional, tempo em segundo e espaço em metro. Consequentemente, velocidade em metros por segundo e aceleração metros por segundo ao quadrado. Item A, classifique o movimento uniforme variado. Ora, pela expressão, a gente percebe o seguinte, que a velocidade inicial é 36 e a aceleração é o valor que multiplica o tempo é negativo, é menos 3. Se é menos 3, então aceleração negativa, movimento uniforme variado que retardado. No item B, está aqui para vocês, no item B é perguntado assim, quando o tempo igual a 4 segundos, qual a posição do corpo? Então, vou corrigir aqui, para saber no item B, coloquei a posição do corpo, mas não, está errado aqui. Qual a velocidade do corpo? Então, vamos corrigir aqui. Velocidade. Qual a velocidade do corpo? Não está certo. Então, no item A, movimento, classifique o M, o V. Então, item A, classifica o movimento uniforme variado. Então, movimento uniforme variado, como a aceleração é negativa, é retardado. Qual a velocidade quando o tempo for 4 segundos? Então, pego a funçãozinha e onde tem tempo, coloco 4. 3 vezes 4, 12. 36 menos 12 dá 24 metros por segundo. No item C, em qual instante o corpo inverte o sentido do movimento? Então, quando ele inverte o sentido do movimento, a velocidade é 0. Então, se eu jogo um corpo verticalmente para cima, ele vai subir, vai parar e depois vai cair. Então, quando ocorre essa inversão aqui em cima, ele para, a velocidade é 0. Depois passa a mudar o sinal. Então, a inversão de velocidade ocorre justamente quando a velocidade é 0. Então, o que eu vou fazer na minha função? Onde tem V final, eu vou colocar 0. Fica 0 igual a 36 menos 3t. Em seguida, o 3 menos 3t está negativo, passa para o outro lado, fica positivo. Como eu quero achar o t que está multiplicando passa o quê? Dividindo. 36 para 3 dá tempo de 12 segundos. Se eu quiser testar esse valor, eu vou perceber que 12 segundos é justamente o valor que zera a minha função. Ou seja, matematicamente, eu podia afirmar para você o seguinte, que 12 segundos aqui é uma função do primeiro grau. É a raiz da função, é o valor capaz de zerar essa função. Na D, para tempo igual a 15 segundos, qual a velocidade do corpo? Aqui já está mostrando, mas
simples o passo. V igual a 36 menos 3t. V igual a 36 menos 3 vezes 15, tempo 15 segundos. V, 36 menos 45, então a velocidade é de menos 9 metros por segundo. Você percebe que, à medida que o tempo foi passando, a velocidade foi diminuindo. A velocidade inicial era 36, com 4 segundos foi para 24, com 15 segundos foi para menos 9 metros por segundo. É um movimento uniforme variado que retardado. À medida que o tempo passa, a velocidade vai diminuindo, né? E a gente percebe isso na tabela. Então, a velocidade inicial foi essa, e aqui a gente tem a velocidade de inversão do sentido. Então, o tempo foi aumentando, os valores de velocidade foram o quê? Diminuindo, né? É importante notar isso. Então, a partir desses pontos, a gente pode formar um gráfico, tá certo? Esse gráfico aqui é uma reta, porque a função é uma função do primeiro grau, V igual a V0 mais A vezes T, a função geral. A função do primeiro grau, para determinar uma reta, tem que ter pelo menos 2 pontos, certo? Um ponto só não resolve, porque em um ponto passam infinitas retas. Então, tem que ter pelo menos 2 pontos. Aqui a gente tem quantos pontos? 4. Aqui você tem um par ordenado, 0,36, 4,24, 12, 0 e 15 menos 9. Então, para o tempo 0, a velocidade foi 36. Para o tempo 4, a velocidade foi 24. Para o tempo 12, a velocidade foi aqui, ó, 0. Para o tempo 15, a velocidade foi menos 9. Então, esse gráfico é um gráfico de um movimento uniforme variado, retardado, porque à medida que o tempo aumenta, a velocidade o quê? Vai diminuindo. A curva está assim, né? Uma propriedade importante desse gráfico, se você olhar aqui, forma uma geometria de um triângulo. Então, eu posso obter a inclinação dessa reta. A inclinação dessa reta vai me dar a velocidade. Quando eu tenho um gráfico da velocidade, aqui é velocidade na vertical e na horizontal é tempo. A inclinação, eu vou medir essa inclinação aqui. Como é que eu faço? Aqui formou um triângulo. Lado maior, que é chamado de hipotenusa, e outros lados são chamados de cateto. Contrário ao ângulo, o ângulo está aqui, é essa inclinação. Contrário ao ângulo, oposto. Vizinho ao ângulo é chamado de adjacente. Então, na prática, a inclinação é a tangente de alfa. Essa inclinação aqui, alfa, pode usar a letra beta, gama, qualquer outra letra. Então, a gente vai ter que a velocidade, perdão, a aceleração vai ser igual à tangente de alfa. Ou seja, cateto oposto vale quanto? 36 sobre cateto que adjacente, que vale quanto? 12. 36 dividido por 12 dá 3 metros por segundo ao quadrado. Mas observe pelo gráfico que à medida que o tempo aumenta, a aceleração, a velocidade diminui. Na tabela a gente percebe também, quando o tempo aumenta, a velocidade o quê? Diminui. Então, movimento uniforme variado o quê? Retardado, por isso a aceleração deve ser apresentada com um sinal o quê? Negativo. Então, a aceleração é menos 3 metros por segundo ao quadrado. E como se comporta a aceleração ao longo do tempo? À medida que o tempo passa, o que é uniforme? Uniforme quer dizer constante. O que é constante nesse movimento, nesse exemplo, é que a aceleração permanece o quê? Invariável, constante, a mesmo valor, não muda o valor. Então, para todo o tempo que passa, a aceleração é menos 3 metros por segundo ao quadrado. Se eu faço um gráfico disso aqui, certo? Se eu faço um gráfico disso aqui, aceleração em função do tempo, o tempo passa e a aceleração permanece o quê? Negativa. Uma reta horizontal, que na matemática é chamada uma função constante. O tempo passa, o valor de x altera, mas o de y não altera. Perfeito? Então, se o movimento fosse um movimento acelerado, ia ser uma função constante, mas só que acima do zero.
movimento retardado, função constante, mas vai estar na parte negativa aqui do eixo Y, constante, abaixo do zero. Então é isso. Espero que estejam todos bem.